Quem é essa personalidade que há tantos séculos desperta paixões tão inflamadas? Quem foi este homem que caminhou há 2000 anos, há cerca de 2000 anos, por este mundo, com uma mensagem transformadora, revolucionária de amor e de graça da parte do Pai? Dê a definição que você quiser, mas o fato é que não se pode passar por Jesus de maneira indiferente. As pessoas dão a ele os mais diversos títulos, elas o definem das mais diversas formas. Pode ser que para elas Jesus seja um mestre, ou um iluminado, ou um exemplo a ser seguido. Mas há apenas uma resposta à luz da Bíblia que nós podemos considerar aceitável. Mas antes disso, é importante dizer a respeito da existência histórica de Jesus. Ele, Jesus, é uma personagem tão fantástica, tão maravilhosa, que muitos no passado duvidaram que sequer ele tenha existido. No entanto, hoje em dia, poucos ou quase nenhum historiador realmente sério, realmente comprometido com um relato fidedigno da história, poderá atestar que Jesus não é uma personalidade real. Queira você defini-lo como quiser. Porém, o mais importante é entender quem é este homem à luz da Bíblia. Os profetas do Antigo Testamento já o viam como algo maior do que um simples ser humano. O profeta Isaías, no seu capítulo 7, já dizia que o filho da Virgem seria Emanuel, uma palavra hebraica que quer dizer Deus conosco. E este mesmo profeta, 2 capítulos depois, um texto que nós vemos tanto na época do Natal, vai apresentá-lo como o Deus forte, o Pai da eternidade, para apresentá-lo como um ser divino. Jesus é também, ele próprio se apresenta como Deus. Quando ele, por exemplo, confrontado pelos fariseus, pelos seus adversários, disse que ele, Jesus, era o Eu Sou, o mesmo nome divino do Senhor no Antigo Testamento. Jesus também ousadamente afirmou que ele e o Pai eram um. C.S. Lewis, o famoso autor das Crônicas de Nárnia, propôs um trilema interessante a respeito de Jesus. Ou Jesus sabia que não era quem dizia ser, e isso o tornava um mentiroso, ou Jesus não tinha qualquer noção de que as suas afirmações a respeito de si mesmas eram indevidas, e isso o tornaria um lunático, ou então Jesus era exatamente quem dizia ser. Mas seus apóstolos também o apresentaram como sendo Deus. Esta era a fé, por exemplo, de João ao dizer que no princípio o Verbo, Jesus, estava com Deus e era Deus. Ou então o apóstolo Paulo, que apresenta Jesus como sendo igual a Deus, tendo, porém, esvaziado-se para assumir forma humana. Porém, nenhuma afirmação é mais contundente do que aquela que o próprio Deus, o Pai, faz a respeito de seu Filho. Quando no Monte da Transfiguração, Jesus é visto pelos seus discípulos em toda a sua glória. Então uma voz vinda do alto diz: "Este é o meu Filho, o escolhido. Ouçam-no." De modo que todo aquele que não crê que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, torna o Pai, Deus o Pai, por mentiroso. Você teria esta ousadia? Certa feita, Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem a multidão diz que eu sou?" E eles, resumindo a resposta dos discípulos, eles disseram: "Bem, a multidão acredita que o Senhor é um dos profetas." E então, essa é uma resposta
bastante cabível. E é possível que essas pessoas tivessem chegado tão próximos à verdade sem, contudo, atinar com elas. Assim como também muitos hoje em dia aproximam-se da verdade a respeito de quem é Jesus, sem, contudo, dar a resposta devida. Porque só há uma resposta possível à pergunta: quem é Jesus? E é aquela resposta de Simão Pedro, na mesma ocasião, quando, sob a direção do Espírito Santo, afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você? Quem é Jesus para você?